iniciar a gravação do evento, tá bom? Fica à vontade. Evento gravado. Como eu falei, né, por antes da apresentação, porque palestrar é sobre golpe, inadimplência, dívidas. Vou iniciar a palestra. Gente, o que que é ser MEI? MEI significa microempreendedor individual. É a forma que o governo ele encontrou para formalizar, né, pequenos empresários, como artesãos, pedreiro, pintor, uma manicure, e dando essa oportunidade de regularizar e também, né, ter o direito, alguns benefícios do INSS e pagar todos os tributos. O que eu sempre oriento, gente, a formalização dele é totalmente gratuita. O que eu friso muito isso? Quando às vezes você pesquisa, quero abrir um MEI, você pesquisa no Google, acontece que tem alguns sites patrocinados. E esse site, eles cobram uma taxa de R$ 200. Você, às vezes, paga essa taxa e você não abre, não, eles não abrem seu MEI. O MEI ele é totalmente gratuito, oferecido pelo governo. Você precisa ter uma senha gov.br nível prata ou superior. E essa senha, é que muita gente aqui a gente pega, né, no escritório, que tem dúvida. Eu sempre falo, é a senha que foi utilizada na pandemia, que a gente precisava da vacina, ou era a senha que hoje a gente utiliza em relação a uma carteira de habilitação, a carteira de trabalho. E para formalizar, né, o MEI, você tem a opção que eu sempre dou, pesquise no Google, Portal do Empreendedor. Clica, quero ser MEI e depois formalize. Essas são, assim, o caminho que eu sempre indico para todo mundo, que é a forma mais simples para a pessoa não ter dificuldade. Qualquer dúvida a gente pode falar. Os documentos são os dados pessoais, RG ou sua CNH, dados de contato, seu telefone e e-mail e endereço residencial, dados do negócio, tipo de atuação da ocupação, como que você vai atuar? Eu vou ser manicure, eu vou ser artesão, eu vou ser pintor, eu vou ter um pequeno comércio, pode ser uma quitanda. Uma forma de atuação, que aí você pode dizer assim, às vezes você pode ser esses entregadores do que hoje tem bastante, né, da Shopee ou do Mercado Livre, você pode ser um Uber, e aí a forma de atuação, você vê se você vai ter um lugar fixo ou se você vai ser ambulante andando pela rua, o endereço comercial aonde o negócio vai ser realizado. Vitória, mas eu não vou realizar num lugar específico, né? Eu vou andar na rua, igual eu falei, de entregador de Mercado Livre, Shopee, ou às vezes é um artesão que às vezes trabalha lá na casa do artesão, às vezes ele vai e trabalha lá na Verona. Então você pode colocar a sua residência como ponto de referência. Coloca uma residência, né, você possa receber também cartas da Receita, porque qualquer coisa, atualização, a Receita ela só manda carta. Quem pode ser MEI? Ser maior de 18 anos, caso for menor, que é a partir de 16 e 17 anos, ser emancipado, não pode ser titular de uma empresa ou sócio administrador. Eu tenho uma empresa. Gente, não pode. O sistema ele já bloqueia, ele nem deixa você iniciar a formalização, ele já consta que você já é sócio. Não pode ser servidor público federal. E se for servidor público estadual e municipal, é bom verificar o estatuto. O que eu sempre falo verificar? Que teve algumas pessoas que já me procuraram que eles eram servidores. E aí tem que verificar, porque às vezes você pode perder alguns direitos até da sua área, né, como servidor, porque tem uma parte que é de proibição. Então sempre tem que ficar atento. As vantagens, né? As vantagens, possui um CNPJ, isenção da taxa de registro, como eu falo, é gratuito. Pagamento dos tributos de valores fixos mensais, que você está pagando seu INSS, o ICMS ou ISS. O que é o do ICMS? É para quem tem comércio e o ISS para quem é prestador de serviço. Eu tenho comércio e prestador de serviço. Então, você vai pagar os três tributos. Início imediato das atividades, sem aviso prévio de alvará ou licença, emissão de nota fiscal,
Maior poder de negociação com fornecedores, você consegue bons descontos. Por incrível que pareça, tem gente que acha que não, mas entre você comprar com seu CPF, você comprar com o CNPJ de e-mail, você consegue uns bons descontos. Acesso mais fácil a serviços financeiros. O que é essa questão? Você ter uma conta jurídica. Então, você tem a questão dos benefícios, né, que o governo ele dá em relação a empréstimos. Teve o Pronamp há pouco tempo, que era um empréstimo direto junto com o governo, que as taxas eram baixíssimas. Tem alguns que são estaduais, então tem essas vantagens. Maquininha de cartão, as taxas também são mais barato, acesso a crédito, a muitas outras coisas, mas isso em relação a serviço financeiro. E você pode vender e prestar serviço para outras empresas e para o governo. Eu falo às vezes de prestar serviço para outras empresas, porque às vezes tem gente que não vai contratar você como empregado, mas você vai prestar um serviço ali para uma empresa, por exemplo, um condomínio. Você vai vender, você pode ser um churrasquinho, vender um churrasquinho ali. E aí você vai vender o churrasquinho, uma empresa, ela quer que às vezes você contrata você para vender. Você pode emitir uma nota fiscal. E você não tem como assim, nossa, igual muita gente utiliza. O MEI não emite nota fiscal. Gente, isso simplesmente acabou. Quais são os direitos do INSS? Você pagando o MEI em dia, a gente tem que pensar que o INSS é um seguro, não uma despesa. É o que muita gente comete o erro e é o que eu vejo aqui frequentemente. Por exemplo, foi semana passada. Uma pessoa, ela me procurou que ela abriu o MEI em 2016 e ela nunca pagou. Agora ela teve um AVC, né? A filha me procurou e a mãe está acamada. E ela nunca pagou. A mãe nunca pagou o MEI. Ela não conseguiu o direito do auxílio doença. Então, eu sempre falo, pensa que o INSS é um seguro, não pensa que é uma despesa, porque assim, é o único seguro nosso, que é um seguro social que a gente tem ali o direito. Então, a gente vai ter aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, salário maternidade, para sua família, um auxílio reclusão ou uma pensão por morte. Às vezes, a gente nunca sabe, né, o dia do amanhã, mas eu sempre falo, é uma questão de risco. Você sabe que um dia você pode se machucar. Início deixando, atendi uma pessoa que ela, trabalhando, ela praticamente quase decepou o dedo. E ele era bem no trabalho dele. Ele trabalha com manutenção de barco. Ele quase decepou. Ele conseguiu o auxílio doença, né? Ele conseguiu o auxílio, foram 3 meses, aí como conseguiu a recuperação, né? O próprio médico não deu mais 3 meses, mas ele teve todos os direitos. Então, pensa como um seguro. Eu sempre dou essa orientação para todo mundo que vem aqui, porque na hora que precisar, dá correria. Né? Às vezes você vai ter que pagar, às vezes você vai passar aquele período acamado, igual tem gente que às vezes tem que ficar pagando o atual, e aí fica aquele período acamado sem receber nada. Pelo menos você vai receber um salário. Não é muito, mas um salário. É o dinheiro, é o direito que você tem. Obrigação. Nem tudo, né, é maravilhoso. Pode ser abertura gratuita, mas, né, a gente tem obrigações com o MEI. Pagar contribuição mensal, que a gente chama de DAS-MEI, até a data do vencimento, que é sempre dia 20. Dia 20, por exemplo, mês que vem, dia 20 vai cair, tem feriado. Então, sempre o próximo dia útil. Hoje, o MEI, para quem é de comércio, está pagando R$ 71,60. Para quem é de serviço, 75,60. E para quem atua com as duas atividades, serviço e e-commerce, está pagando 76,60. Então, para comparar, vamos dizer assim, a gente pensa, muita gente que, eu vou contribuir o mês só por causa do INSS. Vamos colocar uma opção. Hoje, a questão do INSS para contribuinte individual está 155,32. Então, assim, você vai estar atuando, você vai estar emitindo nota fiscal, você pode vender, você pode prestar serviço para outras pessoas, então acaba sendo, eu vejo assim, como sempre eu falo, mais vantajoso se você está naquelas atividades. Obrigação, emitir nota fiscal quando realizar serviço para pessoas jurídicas, guardar as notas fiscais emitidas de compra e venda por 5 anos, para caso qualquer problema,
futuro com a Receita ou Estado e enviar a declaração anual. A declaração anual, você pode enviar a partir de fevereiro e vai até dia 31 de maio. Então, tem um prazo de 4 meses para enviar. E eu posso falar, muita gente esquece. E paga muito. Ah, R$ 50. Gente, dá dinheiro pro governo assim à toa? Para quê? Se você tem que vir 4 meses para você declarar. E esse faturamento não é o faturamento referente ao ano anterior. Então, assim, referente a este ano, né? Que teve a declaração até dia 31. Você declarava referente a 2023. Então, são anotações que você já tem ali. É fácil, iniciou, envia. Envia de uma vez, deixa, vamos colocar assim, fica livre daquela obrigação. A nota fiscal de venda, que eu falo, para quem não tem sistema, que algumas pessoas já hoje têm sistema para MEI de nota fiscal, e alguns são baratos, emissão pelo portal Cefaz. Eu mandei, vou colocar uma foto aqui do lado. E hoje o MEI, para quem é venda, é obrigatório ter inscrição estadual. E detalhe, para fazer inscrição estadual também é gratuito. Então, toda formalização do MEI é gratuita. Ah, mas gratuita. Quem é de Angra, né, por exemplo, tem lá a sala do microempreendedor individual. Você pode também procurar. Às vezes a pessoa não quer pagar o contador, porque realmente o contador vai acabar te cobrando. Mas você pode ir lá, eu sempre indico, é lá na rua da Angra Lapa. Então você pode ir lá também para poder fazer essas opções, para você não correr também o risco de cair em golpe, vamos dizer assim. Eles têm algumas orientações, eles não dão, né? Porque realmente eles não têm ciência e normalmente eles até pedem para procurar um contador, mas as orientações mais básicas, eles orientam as pessoas muito bem. Essa aqui eu coloquei a página, tá? Para você, quando for colocar, eu vou vender, igual eu falei a questão do churrasqueiro. O churrasquinho é venda. Então, você pode só pesquisar o portal do Estado, do governo do Rio, e colocar nota fiscal MEI ou nota fiscal avulsa. São as duas opções. Você tem que fazer o cadastro e fazer essa emissão. Não vou dizer assim, nossa, é difícil. Não, não é difícil. Caso, né, às vezes alguém precisar, achar muito necessário, eu faço o passo a passo que eu tenho aqui, né? Mas eu envio pós, porque eu acabei que eu não peguei. Nota fiscal de serviço. A emissão da nota fiscal de serviço também é uma coisa que eu também pego, porque tem vários aplicativos, uma coisa que eu sempre também friso. Tem vários aplicativos, se você jogar no Play Store, né, de MEI. Então, assim, a nota fiscal, ela ou você faz pela web, pelo portal Gestão Nota Fiscal de Serviço, que é ou você pesquisar portal gestão, ou você pesquisar emissão nota fiscal serviço MEI. Ele já vai direto, você já vai encontrar. Sempre é o símbolozinho do governo, mas tem que sempre prestar muita atenção para não cair em golpe. A emissão, eu acho assim, a opção mais fácil, já que você já tem uma senha Gov para abrir o MEI, você utiliza a sua senha Gov, porque aí pelo menos você continua só com uma senha. Ou você pode fazer o cadastro de usuário e senha. Tanto o cadastro da emissão da nota fiscal, né, todo o cadastro, ela é gratuita. E, então, como falei, tudo em relação a MEI é gratuito. A correlação entre KNAI e CBEL. O que é KNAI? KNAI são as atividades, para quem já tem MEI, ele vem um quadrozinho abaixo do seu nome, que nome fantasia, ele vem ali as suas atividades. Aquilo dali tem uns números, e aquilo dali é seu KNAI. CBO é o Código Brasileiro de Ocupação. Quando você faz emissão da nota fiscal nesse portal, ele pede CBO, ele não pede KNAI. Eu tenho até o quadrozinho que eu vou enviar no final da palestra aqui, que é uma correlação. Que aí você já pesquisa naquela listagem que o próprio governo ele faz, tem esse quadro, e você pesquisa e você já coloca lá. Serviços favoritos
é uma dica que eu sempre dou para todo mundo que tem nota fiscal de serviço. Eu vou mostrar no quadro à frente como que ele trabalha. Mas os serviços favoritos é o quê? Em vez de toda vez você pesquisar o CBO, você tem como, na hora que você for emitir, antes de você emitir, você tem como favoritar o seu serviço. Então, você já cadastra todos os seus CBOs ali, que são as suas atividades, e você deixa cadastrado. Aí, na hora que você for emitir, você só vai selecionar. Em vez de você ter que ir lá, passar, procurar, pegar na listagem, então você vai economizar muito tempo. A recuperação de notas, notas fiscais, é pelo portal web. Que é o portal web que eu falo que é via computador. Você tem as suas notas fiscais, todas você consegue guardar aquelas cinco anos de notas, você tem todos esses anos ali guardado. Tudo que é emitido, tanto que você emite, tanto que você recebe, fica guardado ali. E eu sempre digo também que, por causa desse serviço favorito, tem um aplicativo. O aplicativo ele é muito simples, você consegue emitir uma nota fiscal só colocando o serviço e o CNPJ, né, para a pessoa, ou o CPF, o serviço e o valor. São esses três dadinhos, três dados ali, você já emite, você consegue enviar aquela nota para a pessoa por e-mail, você consegue compartilhar ela no WhatsApp. Então, às vezes, você não quer tá na rua, ou você trabalha, não tem computador e trabalha mais com celular, é a opção. Mas eu falo, esse daqui, que está aqui, ó, que é o aplicativo. Quando eu pesquisei, eu vi que tem vários outros aplicativos. Esse daqui é o aplicativo do governo. Os outros aplicativos são pagos. Então, eu sempre vou frisar bastante, gente, sobre relação a isso, né? O que que são os aplicativos pagos, o que que são os aplicativos que são gratuitos, porque é uma coisa que eu vejo muito gente caindo em golpe. Então, isso é uma coisa que me preocupa. Esse é o portal, tá, da nota fiscal. Você pode fazer, igual aqui, ó, um acesso usuário e senha ou o Gov. Aqui no portal que eu fiz aqui do web, aqui você emite a sua nota fiscal, aqui quando para colocar. Aqui tem todas as suas notas que vocês foram emitidas, todas as notas recebidas. E aqui, ó, no acesso rápido, essa estrelinha é o cadastro seu de serviço favorito. É uma opção que eu, como falei, mais fácil, mais rápida para todo mundo. Aqui do ladinho, aqui na cabecinha, né, no bonequinho, fica seu cadastro, tá? Então, qualquer dúvida, gente, por favor, pode falar, tá? E aqui são as suas configurações. O que que eu falo questão de cuidado? Receita Federal não envia e-mail e não envia SMS. Muita gente, às vezes, me manda mensagem perguntando: Vitória, recebi esse e-mail. Vitória, recebi esse SMS. Não, Receita não manda e-mail, né? Receita manda carta. Por incrível que pareça, a Receita ainda é tradicional. Ela só manda. Todo ano a Receita ela faz uma campanha informando que ela não manda SMS e nem e-mail. Cartório não manda SMS. Igual eu vejo muita gente, Vitória, eu recebi esse SMS aqui que eu tô devendo. Cartório não manda. Cartório, ele simples, vai para penhora. Não, gente. O cartório, ele ainda manda a cartinha. Por isso que às vezes eu falo de endereço atualizado, porque ele vai mandar a pessoa ou ele vai mandar a cartinha para aquele se você tiver devendo. As suas compras, uma coisa que eu também foco é o quê? As compras não podem ultrapassar 80%. Porque tem muita gente que é o quê? Compra, 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 utiliza o mês só para comprar, 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 comprar e compra, não emite nota fiscal, não tem, pelo menos assim, nenhuma movimentação bancária, não tem nada para justificar. E aí, se você, ou vamos colocar, no momento da sua declaração, porque quando você compra, se você comprar ainda de CNPJ, eles vão pedir seu CNPJ. E aí, quando você for fazer a sua declaração, a sua compra está muito acima do que do seu faturamento. Isso a Receita pega, gente. Posso te falar? E pega. A gente acha que não, vai demorar. Igual eu sempre falo, demora 1 ano, 2 anos. Demora. Pode até demorar, que a fiscalização, às vezes, do MEI é falha, mas ela nunca tarda. Mantenha sempre regularizado
com as guias e a declaração anual. E fica de olho e evite fraude. É o que eu vou falar também que acho que eu acabei que eu não coloquei aqui. Nesse aqui, né, eu tô nessa página, tem uma figura, né, que esse daqui que é o portal oficial, é o aplicativo oficial do MEI. Quando você também pesquisa no Play Store, ou você pesquisa quem tem do celular da IP também, vai aparecer vários. Já recebi mensagem, pessoal falando assim, Vitória, você enviou a declaração este ano? Eu falei, enviei. Aí eu olhei lá no portal, tá enviada. Eu olhei no aplicativo, estava enviada. Aí quando ela falou assim, mas tá aqui, nesse aplicativo aqui diz que não enviou. E aí tava cobrando multa por não ter enviado. E uma multa que não era nem o valor. Eu falei assim, esse aplicativo não é confiável. O único aplicativo, se você quer olhar, ou você olha na internet, que tem lá, se você colocar no portal do empreendedor, ou você olha nesse aplicativo aqui, que é da Receita. Tirando isso, gente, não confia, porque tem muito golpe. Uma das dicas que dou para todo mundo: separa seu CNPJ do CPF. Ah, é difícil, por exemplo, maquininha de cartão. O que eu vejo de gente que tem MEI e coloca passa a maquininha no seu CPF. Gente, a tributação para CPF é muito mais alta. E além, você pode faturar, né, que o MEI que eu não coloquei nesse, você pode faturar até 81 mil no ano e considerando 6.750 no mês. E a pessoa vai e coloca no CPF. Gente, CPF, 6.750 é 27,5% a tributação mensal. Enquanto o mês você está pagando um valor fixo. Então, é uma coisa que eu sempre falo. Ah, Vitória, abre uma conta. Abre uma conta jurídica. Pode ser Nubank, Inter, Mercado Pago. Pode. Ah, eu gosto de local físico. Eu sempre indico aqui em Angra o Santander, que as taxas são melhores, você consegue taxa para negociar muito boa. Questão de crédito são maravilhosos, né? Então, assim, só que Santander é aquela coisa. Deveu, gente, os juros do Santander são os mais altos que tem. Dos três, dos bancos físicos, entre Caixa, Itaú, Caixa, Itaú, Banco do Brasil. Mas agora, para crédito, o Santander é um dos melhores. Outra dica, preencher esse relatório mensal. Ah, o que que é um relatório mensal? O relatório mensal é um relatório em que você coloca todo o seu faturamento e despesa. Para que você tenha esse controle? É uma coisa que é pessoal, você tem que ter o controle, é sua empresa, é seu nome, é seu CNPJ. Gente, é responsabilidade, mas é o seu CPF. Porque para você não ter problemas futuros. Então, sempre tem ali pelo menos o seu faturamento, suas despesas. A despesa pode ser. E a sua despesa é o quê? Se você tem um aluguel, se você há uma sala, conta de luz, conta de água, seu faturamento, todas as suas vendas, todas as suas prestações de serviço. Uma dica que eu sempre falo também é utilizar o WhatsApp Business, o aplicativo MEI, seguro patrimonial, além do seguro, né, do INSS, para quem trabalha, né, trabalha com máquinas, equipamento. O que que é seguro que às vezes eu indico? Ah, é uma máquina que às vezes foi uma máquina cara, você teve um bom desconto, e aí vai que aquela máquina ali, ela estraga, e aí você não tem, não tem como você trabalhar. Então, um seguro pesquisar assim, os seguros mais em conta é bem interessante para quem trabalha, né? Na mesa, às vezes, uma artesão, ou às vezes as pessoas que trabalham, né? Com manual, às vezes até manicure, dependendo do que ela for utilizar. Né? Eu pensei só esses dois exemplos, mas tem vários outros. Ah, seguro de loja. Se você aluga uma loja, às vezes você pode ter, tá lá o seu material, porque, por exemplo, venda de lingerie, venda de roupa, tudo isso está no meio. E aí imagina que acontece um incêndio, você perde todo o seu material. E aí como que você vai ali suprir tudo aquilo ali, pagar? E às vezes o seguro pode te pagar tudo. E eu sempre, uma dúvida que eu falei lá, dúvida não, que eu dei a dica lá atrás, é o quê? Caso de dúvida, ou você procura a sala do microempreendedor, que fica lá na Cônicos Bittencourt, ou você procura um contador.
Ah, tenho dívida, ou tenho como que eu vou fazer o levantamento, ou qual é, eu extrapolei meu faturamento. Aí eu já, quando eu falo extrapolou o faturamento, você procura o contador. Agora, eu quero, por exemplo, fazer uma alteração. Eu quero colocar uma atividade diferente que eu já tenho. Eu quero mudar meu endereço, como eu sempre falo, deixa o endereço, telefone, e-mail atualizado. Pode ser na sala do microempreendedor. Gente, é gratuito. É uma opção que, assim, a Angra tem, maravilhosa. Mas, assim, eu tenho mais dúvidas. Procure um contador. Me procure, mas eu terei prazer de atender a todos aqui. Olha, eu vou trazer um caso prático, que eu peguei semana passada de um MEI não regularizado, para vocês terem, assim, uma noção o que que é não pagar o MEI e o que as dores de cabeça. Só início deste ano eu atendi, acho que foram 5 pessoas que não tiveram MEI regularizado e todas aconteceram o mesmo caso que esse. Ele recebeu exclusão do MEI por exceder o limite de 81 mil. Ele foi aqui, ó. Se vocês observarem, a data da motivação foi dia 31 de 2022. Ele recebeu o comunicado dia 5/7 deste ano. Então, eu falo, ela tarda, mas não falha. E aí, dado do efeito de desenquadramento, dia 1º de 2023, ele perdeu tudo que em si ele vai ter que pedir para restituir, né? E outra, vai ter que mandar a declaração mensal. E ele excedeu. E ele não tinha por onde fugir, porque, mas tem como enganar a Receita. Ele emitia nota fiscal, ele só prestava serviço para pessoa jurídica. Então, como que você vai enganar com nota fiscal? E aqui, quais foram as consequências? Omissão de DEFIS. DEFIS é uma declaração simples nacional, que é uma declaração para pessoa, vamos colocar assim, que às vezes eu falo, tem MEI empresa normal, que é uma empresa com faturamento acima de 81 mil. Ele teve que fazer a DEFIS 2023, omissão de PGDAS, também são declarações mensais. Não tem as declarações mensais o DAS MEI mensal, só que para a empresa normal tem uma declaração mensal. E essa declaração tem multa, R$ 50 cada mês que ele vai ter que pagar. E pendência de omissão de DCTF Web. DCTF Web é uma declaração que é referente à folha de pagamento. Mesmo ele não tendo folha de pagamento, não tem um salário nem nada, ele é obrigado também. E a multa é R$ 200. Então, olha o fato dele ter emitido nota fiscal, não ter aquele controle do relatório dele, e tudo isso que deu consequência. Eu nem fiz o levantamento, mas a última vez que eu fui aqui em janeiro, deu uma dívida para a pessoa, eu acho que parcelando tudo. Porque quando você emite você faz esse PG-10 aqui, você tem que colocar o seu faturamento da nota fiscal. Gente, vamos colocar assim, por exemplo, o serviço é 6%, a comércio 4%. Ele teve que pagar, parcelar de todos os meses a pessoa, com juros e correção monetária e multa, tal. E olha só, ele tinha dívida. Ele tava aqui, ó. Desde 2021, ele não pagou 2021, ele não pagou 2022, ele não pagou 2023, ele teve esse débito todo. O que que ocasionou esse débito todo? Além dos juros e multa, tá? Tá aqui, ó, juros e multa. Então, o saldo devedor dele, olha, que era, por exemplo, aqui, ó, R$ 60 em janeiro, né? Para aqui, ó, 1º de 2021 foi para 86,26. Esse valor pode ser parcelado? Pode, mas a gente vai ficar dando, às vezes, dinheiro para o governo. E a consequência desse débito? Ele recebeu agora, dia 26 de setembro, exclusão do Simples Nacional. Exclusão do Simples Nacional, você está indo para tributação muito mais alta. Você não vai pagar mais nem 6, 4%. Você não vai pagar mais 70 e poucos reais. Você vai pagar uma tributação absurda. E se ele não regularizar, por exemplo, uma multa, que quando você não é simples nacional, para eu ficar assim, não é para assustar, não. Gente, que às vezes tem gente que não procura contador, é excluído. Uma multa de uma declaração mensal, que para quem não é simples nacional, é R$ 500.
R$ 500. Uma multa de uma declaração só. Imagina passar o ano inteiro. Olha o débito. Tá, tem 50% durante 50 dias só. O restante, ou uma das opções que às vezes, dependendo do que eu falo, do nível que tá, você paga os seus débitos, né? Declara que às vezes você não teve movimentação, às vezes você não teve mesmo. Agora, se teve nota fiscal, não tem por onde fugir. Dá, dependendo, pede a formalização ou dá baixa e abre um novo. Mas você não vai deixar de pagar. Por que que acontece? Tudo que está no seu CNPJ, se você não pagar para a Receita, ele vai para o seu CPF. E dívida de Receita, para ser sincera, não caduca, porque ela fica 5 anos no âmbito da Receita, depois mais 5 anos para dívida ativa. 5 anos não, para dívida ativa praticamente ela não tem tempo. Porque tanto que este ano a dívida ativa estava dando um parcelamento para pessoa que tinha dívida há mais de 15 anos. E aí, se a pessoa dá baixa e ela dá baixa, não pagar ou não parcelar, vai tudo para o seu CPF. E ainda você corre o risco de ter o seu CPF bloqueado na Receita. E as suas contas bancárias também. Isso foi tudo, acredito eu. Se eu abrir aqui para dúvida, tem mais coisas sobre MEI? Não. Né? Hoje, assim, de dúvida, porque assim, esse é o básico que eu falo, que é de MEI, para pessoas saberem, tá? Elas terem ciência. Quais são os riscos, quais são a questão de golpe, quais são as obrigações, quais são os direitos e quais são as vantagens. Ah, tem algumas outras coisas. Vamos colocar assim, não. Mas tem bastante dúvida. Sempre tem. Ah, por que que vou abrir, né, para vocês, né, porque cada um com uma dúvida, mas sempre tem bastante dúvida. Eu coloquei o básico para uma palestra não ficar muito extensa, porque, gente, se eu colocar, às vezes, acho que todo o meu conhecimento aqui, eu acho que a gente vai ficar horas. Às vezes eu faço consultoria com gente que é pelo menos mais de 1 hora e meia de consultoria, explicando tintim por tintim. Então, eu apresentei o MEI para vocês terem noção que é vantagem, quais são as vantagens, as obrigações e o que eu acho que eu coloco assim, que eu vejo muitas pessoas em relação aos golpes, a dívidas com o INSS e aos golpes. Então, uma das coisas que, para mim, foi o motivo da maior preocupação que eu tenho hoje e é o que eu vejo frequentemente. Mas vou abrir agora para dúvida. Quem tem dúvida, por favor, pergunte. Vou deixar que as pessoas comecem a falar, porque eu anotei 300 coisas. Só quando você falou aí sobre a questão de não usar o seu CPF, eu falei, gente, estou fazendo tudo errado. Porque eu abri o MEI, mas eu nunca usei a minha conta CNPJ, nunca usei. Eu só tenho usado meu CPF desde o início. Eu falei, meu Deus do céu, Nossa, a minha e olha, vida. uma coisa que eu não falei, Roberto, foi setembro. Setembro mudou mais a legislação de novo, em que os bancos, antes os bancos eles vinham declarações para a Receita. Agora o banco ele envia declaração para o Estado. Então vai ser tudo cruzamento de dados. E essas declarações que é declaração da nossa movimentação bancária, gente. Ah, vai pegar o povo lá grande. Não, gente, olha, eu sempre falo com meus clientes é o quê? Sabe aquela brincadeira que não é nada legal, mas com arma que é a roleta russa? Uhum. Então, você nunca sabe para onde que a Receita vai atirar. Ela pode atirar a grama do vizinho é mais verde. Ela pode não atirar para você nesse momento, mas ela vai atirar para o vizinho. É igual eu te falei, igual eu coloquei. Foram mais de um ano, praticamente quase 2 anos, para a pessoa for excluída. Olha a consequência. E quando há exclusão, né, por excesso, a Receita ela ainda comunica. A partir de 2023, você tem que ser Simples Nacional. E a maioria das pessoas não. Ah, eu vou continuar como MEI. Eu vou continuar como MEI. Gente, dá uma dívida que eu já peguei de 5, 6, 7 mil reais. E a pessoa Nossa. entrou em desespero. E qual a Pelo... diferença entre o MEI e o Simples Nacional, já que você falou sobre ele? O Eu, Simples Nacional, eu, pode vamos falar. colocar assim. O MEI, ele tem atividades. Tá? Ele tem atividades específicas. E ele
praticamente quase todo ano ele vai excluindo algumas atividades. Então, é uma coisa também que eu sempre peço para pessoas observarem. O ano tem uns 3 anos atrás, acho que os 3, 4, que o MEI aceitava, por exemplo, serviços administrativos. Aquele serviço de serviço administrativo de escritório, alguma coisa assim. O MEI avisou que ia, né? O governo avisou que ia excluir, muita gente não procurou. No momento que essa atividade deixou de ser, que ela sempre ele coloca o quê? Dia 31/12 de cada ano. Então, a partir do dia 1º do próximo ano, a pessoa ela deixa de ser MEI. E aí ela vai para o Simples Nacional. A primeira categoria é Simples Nacional, porque assim, o MEI ele já está dentro do Simples. Só que ele é um sistema tributário, né, uma forma, uma regularização com atividades específicas. O Simples Nacional tem mais atividades, por exemplo, tem atividade que é do Simples, que até é do MEI, mas aí a pessoa tem um faturamento alto, mas tem gente que eu já vi que é nutricionista e ela quer ser MEI. Gente, não pode. Você pode ser Simples Nacional, porque você é um profissional liberal. Tem algumas atividades de comércio, tem atividade de serviço que não pode ser. Por exemplo, eu acho que era de marketing, ou não era marketing, que eu até pouco tempo procurei, que não tinha para MEI, só para Simples Nacional. E aí, quando vem a tributação do Simples, do MEI, que igual eu falei, 70, o máximo é R$ 76,60, para Simples Nacional, você cobra 4% sobre o seu, aquele faturamento daquele mês, ou você cobra 6% sobre a prestação de serviço. Isso é para ser 4% é para comércio, e isso aqui, até 180 mil, tá? E 6% sobre o serviço. Se você teve ali uma prestação de serviço de R$ 10.000, você vai pagar 6% sobre aquele 10 mil, entendeu? Se você teve questão de 4%, ele não tem. Ah, tem desconto, tem, por exemplo, eu tive despesa. Nossa, o que eu mais escuto, Vitória, eu tive uma despesa. Não, é faturamento. Faturamento. Não tem por onde fugir. Simples Nacional é faturamento, acabou. E aí, uma coisa que eu não coloquei, que eu acho também interessante, é o quê? O faturamento de 81 mil, gente, ele inicia se você, é, vamos colocar assim, iniciar sua atividade, abrir o MEI em janeiro, tá? Ele inicia 81 mil em janeiro. Então, você vai correr o ano inteiro, você tem um ano inteiro para 81. Você abriu as suas atividades, né? Começou a abrir o seu MEI, sei lá, em fevereiro, você abriu em março, você vai ter que colocar esse 81 mil menos 6.500 de cada mês. Então, ele é proporcional. Então, também tem que correr um risco, muita gente procura, porque é proporcional. Eles vão colocar assim: 81 mil é 6.750 vezes 12. Se você abriu no mês 2, você vai cobrar, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Você vai cobrar 11. Aí você vai ter que fazer 6.750 vezes 11. É o que você pode ter faturamento. Ah, mas eu excedi, pensei que era 81 mil. Aí você corre aquele risco de, quando você for declarar, você pode ser excluído. Deixa eu aproveitar que Entendeu? você falou sobre isso. Eu entendi, eu entendi. Acho que não sei se todo mundo entendeu, Espero que mas todo mundo tenha entendido. por exemplo, você falou que é 6.750 mensal. Então, o Mensal. meu faturamento tem que ser 6.750 mensal para eu ser MEI. Sim. Você pode até, eu sempre falo assim, pode até passar. Só que você não pode passar de 81 mil anual. Se você Anual. abrir o ano Aí, todo. por exemplo, se o meu faturamento passa isso no mês, eu já não posso ser MEI mais. Eu não Não, posso ser MEI. você pode ser mesmo. Então, se mensalmente eu recebo mais do que isso, eu não posso ser MEI. Ah, não, porque quando você chegar no anual, se você somar não, porque às vezes pode acontecer assim. Teve umas vezes que aconteceu que a pessoa pegou um faturamento, vendeu para uma. Vendeu não, prestou um serviço, às vezes um pedreiro, que já aconteceu aqui, R$ 8.000, um mês. Mas ele teve 3 meses, foram valores baixos. Ele não vai passar de 81 mil no Sim, ano. sim. Eu tô pensando Agora, se naquela. todo mês o seu faturamento for maior que 6.750, aí sinto muito. E emitiu Aí, nota fiscal.
emitir nota fiscal, movimentação bancária, gente, igual eu falei, tarda, mas não falha. Porque eu já escutei, já escutei, né, de outros contadores, pessoa que foi excluída do MEI por causa da movimentação bancária do CNPJ, sem Isso declarar. vinculado ao CNPJ. Mas, por exemplo, eu estou fazendo errado, porque eu não fiz a transferência dos meus recebimentos para o CNPJ. Eu permaneci no CPF. Até Uhum. quanto eu posso receber no CPF? No seu CPF? Aí você tá lascado. É. Gente, isso aí é meu pai, é contador também, de 35 anos de profissão. Deus do Olha, céu, eu não. eu vou ser bem sincero. A Receita Federal, nesses cruzamentos que está tendo, nessa movimentação aí, 81 no seu CPF, ela tem condições de chegar lá e simplesmente arbitrar em 27,5% desse valor. Então, esses movimentação contínua no CPF é como se você estivesse fazendo comercialização como pessoa física. Então, a atividade sua, ou pode ser de serviço, pode ser de comércio, eles vão taxar 27,5. Então, tem uma obrigação de separar o que é CNPJ do que o que é CPF. Senão, tá lascado, isso não tem Elas, jeito. cara, o que às vezes, né, eu dou hoje a opção é você fazer o híbrido. Uma parte você coloca no seu CNPJ, 6.750, tá ali, você sabe, mas aí sim você vai ter que ter controle. E a outra parte você pode ser pelo seu CPF, só que esse do seu CPF, essa tributação híbrida, você tem que fazer o famoso, que eu explico para muita gente, é o carnê-leão. E aí você vai estar declarando para a Receita e você não vai ter problema. Então, assim, porque às vezes você tá lá, 6.750, você recebeu 10.000. E aí você coloca 6.750 até esse valor ali, ok, vou colocar tudo no meio. Tirando isso, passou um pouquinho, às vezes passa 1.500, passa, sei lá, 2.000, você coloca no seu carnê-leão. E mesmo você ainda colocando no seu carnê-leão, você não paga dependendo do faturamento, tá? Porque hoje acho que tá 2.800 para você ser isento, uma coisa assim, que eu não lembro de cabeça. Mas aí você vamos colocar, porque carnê-leão é o quê? Você pode utilizar, carnê-leão você já aproveita suas despesas, coisas que no MEI e nem no Simples Nacional você não utiliza. Aí ele é já no CPF. Então você pode fazer essa tributação híbrida. Mas para fazer essa tributação híbrida, você tem que ter controle. É aquele famoso relatóriozinho. Então, vou aproveitar que tem dois aqui. Gente, só Jesus na minha vida, vou aproveitar vocês. Eu, como prestadora de serviço, eu posso então migrar para o Simples Nacional ou eu ainda tenho que encerrar esse ano, porque eu abri o MEI esse ano. Vou explicar por que que eu abri o MEI esse ano. Eu trabalho como palestrante. Então, foi uma solicitação de uma das empresas que eu tivesse CNPJ. Eu fiz o CNPJ para enviar para a empresa, mas eu recebi normal pelo meu CPF, não recebi pelo CNPJ. Então, assim, eu fiz tudo errado. Eu fiz o CNPJ só para mandar para a empresa saber que eu tinha o CNPJ. E aí, a partir desse momento que eu criei o CNPJ, eu fiz. Porque o meu trabalho, ele não precisa dessa vinculação, tecnicamente falando, com empresa. Eu posso receber pelo meu CPF normalmente. Eu sei que a tributação é maior. Eu acredito que eu vou ter que fazer agora uma migração diferenciada para a área de saúde, talvez, que é a psicopedagogia não está na saúde, está na educação, mas eu vou ter que criar alguma coisa vinculada à empresa, não sei, para regularizar de uma forma mais efetiva e utilizar o CNPJ. Porque, pelo que eu vi, a psicopedagogia ela precisa ser empresa, de qualquer forma. Mas eu não utilizei, eu só utilizo o CPF. Então, assim, da psicopedagogia, você até pode trabalhar com CPF, CNPJ, ou só CPF, ou só CNPJ. Normalmente, quando às vezes a pessoa sempre pergunta, Vitória, a partir de, sei lá, vamos colocar que a pessoa é um CPF. E a partir de quando que eu vou ser CNPJ? Ou obrigatoriamente eu preciso abrir um CNPJ? Não.
E esse, o a partir, é um planejamento estratégico e um planejamento tributário, em que a gente vai estudar ali, ó, olha, Vitória, eu faturo mensal tanto. Então a gente vai fazer uma estimativa quanto que você vai pagar. Porque às vezes vamos colocar, eu faturo tanto, mas eu tenho despesa tanto. E aí você pode utilizar o carnê-leão. Ah, não, eu faturo tanto e eu tenho pouca despesa, pouco custo para poder manter meus atendimentos. E aí acaba que você pode, é vantajoso você abrir uma empresa do que você colocar tudo no CPF. Ou, como muita gente utiliza hoje, que é um planejamento estratégico, é o híbrido. Uma parte no seu CPF, uma parte no seu CNPJ. Mas tudo isso é planejamento estratégico. É sentar, fazer consultoria, ver o quanto tem, assim, ver o seu faturamento, como é, para ter esse controle. Mas, a dica que eu sempre falo, gente, separa. Ah, você abriu o CNPJ, abre uma conta pelo menos para receber. Porque, assim, a pessoa que está pagando somente o CNPJ que está te pagando, é um conselho que eu vejo direto. Ele não quer saber, não, gente. Ele só quer te pagar. Ele quer aquele, eu vou me livrar de você, eu vou te pagar e ok. Mas na hora de cobrança com a Receita, recolhimento do INSS, que pode ser igual você, que é prestadora CPF, que ele está pagando para CPF, todos os recolhimentos, alguma coisa, ele não vai querer pagar, não. Você vai lá e se vira. Ele pede para você ter as suas contas lá com a Receita. Ele, o importante é você pagar o bruto para você. Então, é um risco que muita gente acontece, tá? É uma Obrigada. coisa que é complicado, mas por isso que eu sempre oriento, separe. Separe para não ter dor de cabeça futura, porque são cruzamento de dados, são declarações. A Receita ela recebe declaração de cartão de crédito, ela recebe declaração de banco, ela recebe declaração. Gente, acho que essa declaração até da alma, se depender, ela recebe. Porque são tantas declarações que às vezes nem eu até me perco. Quando às vezes eu quero acompanhar, igual eu falo, ó, só este ano ela fala que vai cancelar uma, ela inventa outra, para ter cada vez mais ter controle da Sim. movimentação das pessoas. Então, sempre eu falo, separe. E além também o que? Separe porque é uma dica que eu falo. Gente, quem é rico, se você tem um CNPJ, muitas das vezes eu falo, quem é rico é a sua empresa, não é você não. Você mantém ali um salário, tá? Olha, eu preciso vamos colocar ali de 5 mil, ou eu preciso de 2. É meu fator, é o que eu preciso para sobreviver. Deixa na empresa. Porque a sua empresa, se um dia qualquer risco, qualquer situação, alguma coisa, sufoco, quem vai te socorrer? É a sua empresa. Agora, tem muita gente que o quê? Vai lá, pega, fatura tudo e gasta tudo. E aí, depois, no próximo mês, falou, não tem dinheiro. Eu escuto isso quase todo mês, gente. Não vou negar, quase todo mês. Eu não tenho dinheiro, mas eu falei assim, tá, você não tem dinheiro, mas você tem conta para poder pagar. Ah, mas eu gastei tudo. Não é para gastar. Eu sei que às vezes surge conta, que não sei o que lá, mas assim, isso até vai tanto de CNPJ, mas também até de organização financeira. Estipule um valor que vocês vão para vocês, assim, mensal sobreviver. Separa, anota tudo. Ah, eu quero receber tanto. Esse tanto aqui vai ser para mim. Ainda mais até MEI pode fazer isso, gente. Eu quero receber tanto. Porque às vezes, dependendo, se você precisar de um empréstimo, né, ali, precisa para comprar uma máquina, um empréstimo, alguma coisa, você não vai conseguir, às vezes, pelo CPF, você vai conseguir pelo CNPJ. E aí, às vezes, eles vão pedir a declaração, às vezes, eles podem pedir, está dependendo de cada banco, né, como funciona. E aí, cadê a movimentação? E aí, cadê as comprovações? Porque banco hoje, para dar empréstimo, é uma multa. Porque de tanto cano que eles levam, então eles pedem até a alma sua para poder dar empréstimo. Então, é uma observação que eu sempre coloco. Alguém tem mais Obrigada. dúvida? Nada. Gente, Sim, perguntas? oi, boa noite. Quem Pode está falar. falando? Daniele Viano. Sou eu. Olá, Daniele, boa noite. Boa noite. Eu cheguei atrasada, mas se você atrasa o pagamento do MEI, é verdade que você perde, ou você atrasa ou você adianta, você perde os benefícios que ele dá para você, no caso, qualquer seguro, caso que precise, alguma coisa assim? Perde. Se dependendo da quantidade do tempo que você está devendo, perde. Não é que, na verdade, perde. Você não vai conseguir
entre aspas, de imediato. Você vai ter que primeiro regularizar, primeiro, dependendo do tempo ainda que você Uhum. está pagando, né, que você está devendo, você tem que regularizar. Depois, você vai ter que pagar um período, porque o INSS, às vezes, ele te dá, assim, se você já teve um recolhimento antes, ele te dá uns meses que você tem que recolher para conseguir aqueles benefícios. Mas se você, por exemplo, lá no como aconteceu, na aposentadoria, você não pagou, ou às vezes, ou qualquer auxílio, vai ficar aquela lacuna. E aquela lacuna ela não vai cobrar. E não vai para o seu benefício. Nem para o seu benefício, nem para sua aposentadoria, para nada. E aí você, não é que você vai perder, você vai ter que correr atrás para conseguir. Então, às vezes, você vai estar ali com o MEI em vão. Vamos colocar assim. Porque você Então, está. Hum. então, no caso, isso é só se atrasar muito. No caso, se você adiantar o pagamento, ou caso atrase um dia, isso não acaba sendo não é colocado nessa conta, ou é também? Ah, tá, não. Assim, adiantar um MEI não tem como. Assim, adiantar em relação assim, adiantar um MEI. Você pode até adiantar, porque assim, a Receita ele sempre libera, acho que em fevereiro, dependendo, porque ele atualiza todo ano, tá? Ele atualiza o MEI, ele é calculado de acordo com o salário mínimo. Então, quando o salário mínimo atualiza, o valor do MEI, ele atualiza. E aí você consegue imprimir o ano inteiro. Ah, eu quero já pagar o ano todo, já quero ficar livre. Aquilo dali ele vai contar como mensal, tá bom? Ele não Uhum. assim. Agora, você atrasou um dia, 2 dias, 3 dias. Não tem problema, você vai lá pagar com juros, ok, você paga. Ó, o aplicativo que eu coloquei, ele é ótimo, né? Porque você consegue ver o que você está devendo e ali você consegue até emitir a guia que você está em aberto, o aplicativo do MEI mesmo, que é do governo. Não sei se você Uhum. estava aqui, Daniela, não sei se você chegou a ver. Não. Não, vou te voltar aqui. Aqui. O aplicativo do MEI é esse aqui, ó. Uhum. Esse aqui que é o do MEI. Eu coloquei que eu friso por quê? Porque até declaração não você consegue por aqui. Mas eu friso muito porque quando você vai pesquisar no Play Store ou até eu não sei qual que é, eu esqueço da Apple, ele aparece um monte de aplicativos MEI. Um monte. E já teve caso de pessoas dizer que me procurou, que ela pagou e o aplicativo dizendo que não estava pago, ou ela declarou e o aplicativo dizendo que não estava declarado. E ainda, quando diz que não está declarado, ainda cobra ainda a multa, tá? Cobra para a pessoa, sendo que às vezes a pessoa declarou. Então, eu sempre oriento, usa esse aplicativo aqui, que esse aplicativo é do governo. Os outros, eles fazem cobranças que não existem, muitas das vezes. Entendi. Entendeu? Mas não, assim, não é que você vai perder o seu benefício, não. Ó, igual esse caso aqui, olha quanto tempo. Ainda eu não tirei o print de tudo, não, tá? Mas esse aqui ele ficou débito desde 2021. Teve um caso que eu peguei que a pessoa estava com débito desde 2016, a pessoa nunca pagou. Aí sim, aí sim eu posso falar. Não é que você vai perder, mas para você conseguir o benefício, você vai ter que pagar durante um bom tempo para conseguir esse benefício. E aí que eu sempre falo, uma das coisas que eu me preocupo, né, que foi um motivo da palestra, que você chegou atrasado, é em relação a essa inadimplência. Porque na hora que precisar, igual foi de uma senhora que foi devido ao AVC, ela teve que pagar um valor absurdo para frente. Ela teve que primeiro regularizar para trás e pagar para frente. Teve uma senhora que foi maravilhosa. Ela começou a pagar em 2014 e ela nunca deixou de pagar o MEI. Ela também teve AVC. Hoje até dei entrada, né, pelo auxílio dela, né, para postergar, mas o auxílio ela tá desde 2022 por incapacidade. E tá recebendo direitinho. E não é dor de cabeça, ela só tem a situação dela ali, a documentação, né, ela tem um laudo, e ela não demora, ele não demorou para receber, e ela só tem que fazer a perícia lá no centro da cidade. Mas ela tem todos os direitos, mas ela nunca atrasou. Assim, ela atrasava um aqui, outro ali, mas nunca deixou, assim, interrompeu, não parou de pagar igual muita gente faz. Entendi. Eu tenho uma amiga que ela usou quando ganhou o neném dela e não teve problema nenhum. Não, É, outra dúvida. Assim, você estava falando sobre a questão de quando chega a um teto, você precisa migrar para o Simples Nacional. sim, que é 81 mil. Isso. Mas algumas categorias, elas não são inclusas, igual você chegou a falar da nutricionista.
não sei se foi você ou Roberto, não lembro, Fui eu. é, que não se enquadra e precisa estar no Simples Nacional, porque tem outros pré-requisitos envolvidos Sim. na situação. É, quando você muda de categoria, você é um MEI, né? Você está numa Uhum. profissão que é MEI e você muda de categoria. Você pode permanecer usando a categoria antiga ou você obrigatoriamente precisa fazer essa migração? Não, você utiliza a questão que é a migração mudar as atividades? Por exemplo, você está numa profissão que é MEI, só que você tem Uhum. fez agora uma outra profissão que não se enquadra no MEI. Você pode continuar como MEI usando a profissão que se enquadra ou isso se mostra uma irregularidade? E você está utilizando, ver se eu entendi, se você, por exemplo, você falou questão de nutricionista. Vamos colocar que tem gente que às vezes, antes de ser, né, formar, ele tinha um MEI, pagava, atuava com algumas prestações de serviço. E aí ele foi nutricionista e está atuando. Se você quiser emitir nota fiscal ali no nutricionista, aí você está sonegando imposto. Uhum, Porque você entendi. não pode atuar nutricionista como MEI. Uhum, Agora, aí por isso que às vezes eu falo, ou você faz para o CPF, que até você pode, né, dar o recibo. Agora, não, eu era MEI, eu excedi meu faturamento, tá, anual, mas eu vou continuar com as mesmas atividades. Não, você não muda as atividades, continua o mesmo segmento. Você só faz uma transição só. entendi. Entendeu? Mas se for umas atividades que você tem no. É que eu posso falar assim, muita gente corre risco, Daniele. O que eu vejo, acho que diariamente o pessoal correndo risco. A palestra, às vezes eu falo que às vezes o pessoal fala, mas contador quer tudo certo. Não é que às vezes a gente quer tudo certo. A gente não quer que vocês ficam depois correndo um risco aí de pagar umas multas absurdas. Então, a TEDA, né, é uma conscientização. Porque às vezes a pessoa ela tá ali sonegando e ela tem opções de ter de às vezes nem pagar um tributo, que às vezes, igual eu falei, um nutricionista ou às vezes um psicólogo, ele tem, né, igual a Roberta, ela tem ali a sala dela. E ela pode ali com os atendimentos dela, ela tem uma sala, ela aluga, ela compra material, ela tem estudo. Gente, é tanta coisa que pode ser descontado no CPF, ainda mais para profissional liberal, né? Que é pessoa que tem formação, que é absurda. E às vezes a pessoa deixa de dar um recibo pensando, eu vou pagar muito imposto. E às vezes eu conheço gente que às vezes já faturou R$ 7.000 no mês. Isso sendo uma pessoa física. Se fosse uma tributação normal, era 27,5. Contudo, ela tem o Carnê-Leão e ela tinha custo. Acabou que o custo dela, que ela tinha para poder manter, porque ela me paga, né, como contadora, ela tem a sala, ela tem luz, ela fez um curso, na época que esse faturamento dela alto, ela fez um curso, um congresso. No final das contas, esse valor ainda excedeu os 7.000, porque ela teve um gasto, e passou para o próximo mês. E ela não pagou nada para a Receita e está tudo certinho. Na declaração de imposto de renda dela ainda até recebeu. E sem sonegar. Entendeu, Daniela? Então, assim, tudo Sim. depende da atividade mesmo. É, o faturamento. Se você, o que às vezes você pode, né, excedeu, sempre observa. Tem gente. Olha, uma coisa que às vezes eu não falo, não é às vezes de sonegar, mas é difícil. Que hoje em dia, devido às declarações, mas assim, se dependendo, né, você às vezes recebe, tem gente que às vezes recebe um dinheiro, né, e não informa, mas está ali no relatório, você às vezes declara até no 81.000 para Uhum, poder manter. Agora, se você tem uma movimentação bancária, se você tem nota fiscal, ela já tive situação que por fato de cruzamento, né, ainda mais de nota fiscal, porque a prefeitura, por exemplo, agora não é mais prefeitura, mas antigamente era a prefeitura, ela mandava essas informações. Só que agora não é mais prefeitura, gente, é direto no site do governo. Tem nem como mais, ele mesmo já sabe a emissão de nota que você está fazendo, por exemplo. A não ser que você não emite nota. Aí, mas assim, se a pessoa, um CNPJ pedir, você não tem como negar, não. Não tem mais essa história de dizer assim, eu não emito nota fiscal, o MEI não emite. O governo fez de tudo para isso acabar, entendeu? Mas tirei sua dúvida, Daniela?
Tirou sim, obrigada. Nada. Mais alguém? Hum. Vou ver aqui. Tem Solange, Marcos, Andresa, Verônica, Luciene. Perguntas? Eu vou tentar também fazer uma contribuição, complementando o que a Vitória está falando, o perigo, né, que às vezes as pessoas vai lá e cadastram no MEI e às vezes recebe o valor no CPF e emite nota pelo MEI. Então isso aí também tem que ser evitado. Se vai receber um valor de CNPJ, vai para a conta de CNPJ, não vai para a conta de pessoa física, senão vai fazer vai embolar tudo. Então, para depois de separar isso tudo aí, gente, é muito complicado. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado na hora que for emitir a nota fiscal, de preferência, ter o valor, né, de recebimento, de recebíveis, também pelo CNPJ. Não evitar o máximo de ter o valor de receber em pessoa física, no CPF, e emitir nota pelo CNPJ, né? E outra coisa também, a gente fala sempre as questões quando recebe pela pessoa física, recebe um valor como pessoa física, ou seja, como autônomo. A empresa, ela deu um exemplo aí de a pessoa recebeu R$ 7.000 de uma empresa, a empresa geralmente ela faz aquela história, ela faz as devidas retenções, ou seja, ela faz a retenção de imposto de renda, né? E faz a retenção também do INSS, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque isso é uma via de mão dupla. Entendeu? A Receita ela pode pegar tanto quem recebe e também tanto quem paga. Então, isso aí só para poder dar um norte aí para as pessoas que está recebendo pelo CPF, né? Para ter o máximo de cuidado, né? Para evitar esse transtorno. Porque a partir de 2025, é, com certeza a Receita vai notificar muita gente, entendeu? Muita gente mesmo. Como diz o outro, até eu estou com medo do que ela pode fazer com o número de pessoas aí que está trabalhando erroneamente. O correto é andar correto, fazer aquilo que é certo, porque na hora você não vai ter como explicar, porque na hora que a Receita falar assim, tal, vai vir na sua conta lá de repentemente um desconto, já vai direto, né, como penhor online na sua conta e você depois não tem como explicar, não tem nem como se defender. Então, a dica é que ande correto com a sua vida, faça uma faxina no que tem pela frente, no passado, e fica de olho. Na medida que acontecer algo, ele procura um especialista, né, para poder ajudar. É nessa hora que as pessoas ficam apavoradas e para não ter essa surpresa aí, como esse evento aí dessa cliente que a Vitória ela mencionou, de ter uma dívida enorme que às vezes fica impagável. Ok, gente? Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho um monte, eu tô deixando vocês falarem primeiro. Oi, Laís, sim, sim. Então, uma dúvida que eu tenho, se no caso eu não sou uma prestadora de serviço, eu não recebo um salário mínimo, não tenho nenhum estabelecimento, no caso, eu sendo uma pessoa, uma dona de casa, eu posso abrir um MEI? Pode. Ou, aí, mas a sua intenção aqui de abrir o meio por causa dos benefícios? Isso, isso, Você tem isso. a opção ou abrir o MEI, tem muita gente que faz isso, que às vezes você for precisar, ou tem uma contribuição que para a própria de INSS, que é para a própria dona de casa, que ela é uma contribuição facultativa. Ela não é 11%, eu acho que ela é. Agora eu vou até lembrar aqui, eu vou passar aqui. Ela, acho que não sei se é 6% sobre o salário, ou 4%, porque isso agora até fugiu.
mas ela é mais baixa, uma Ok. contribuição mais baixa, tá? Então, assim, se você for, Aham. eles chamam assim, contribuição, né, de INSS mesmo, de facultativo. É quando a pessoa, por exemplo, até se você for dona de casa, se às vezes tem alguns pais que eu já vi, né, que contribuem para os filhos serem adolescente, pode ser estudante, é facultativo. E a Aham. tributação é mais baixa. Ok. Obrigado. E nada. Alguém mais? Ciene, Marcos, Verônica. Berta saiu, deve voltar daqui a pouquinho. Tem mais alguma dúvida? Gente, pode ser qualquer dúvida, até no chat. E às vezes você Ó, já pode ter voltei, hein? Já vergonha de vou fazer falar. pergunta. Só um minuto. Só vou fechar a porta aqui. Aconteceu, chegou uma visita aqui rapidinha, eu fui aproveitar para dar um abraço. Eu só fechei para dar um abraço. Eu vou aproveitar, se ninguém tiver pergunta, para trazer uma pergunta que foi de um amigo meu. Tem pergunta, gente? Se alguém tiver, pode abrir, pode mandar no chat, pode mandar no WhatsApp, que eu vou fazendo. Se não tiver, eu vou aproveitar as perguntas que eu recebi das pessoas que não conseguiram entrar. Lu, qualquer coisa. Tem a Lu, tem a Laís, tem a Dona Solange, o Marcos, a Andresa, Verônica. Qualquer coisa pode mandar no WhatsApp que eu coloco aqui, tá? Então, eu vou aproveitar. Esse rapaz, ele ia entrar, o nome dele é Arthur. Ele ia entrar na nossa aula de hoje, mas ele teve que dar uma atividade extra porque amanhã é feriado. E ele está com dívidas. Ele falou que abriu o MEI e não consegue, e não pagou. Então, o procedimento para ele, o que que eu posso orientar? É de entrar em contato com o contador para saber como que fazer para regularizar, como faz, né, para regularizar, ou você teria alguma orientação para que ele pudesse verificar em algum outro lugar? O Marco É, disse que não tem dúvida. A Luciene, uma boa parte do que já perguntou era a visão dela também. Ô, Roberta, que normalmente às vezes eu vou colocar assim, eu sou aquela contadora que eu não quero, tipo assim, ganhar em cima de pessoa que tá desesperada. Eu acho que eu quero ganhar que quem, questão de prosperidade, quem não quer. Mas eu sempre oriento, primeiro, ele levantar, fazer o levantamento lá na sala do microempreendedor. Se ele for daqui de Angra, fazer o É de levantamento lá. Angra. Porque lá eles conseguem fazer o levantamento de todas as dívidas. O que eles não conseguem, do que eu já fiquei sabendo, é quando é para dívida ativa. Enquanto que está no âmbito da Receita, eles fazem o levantamento, eles até conseguem fazer o parcelamento. Parcelamento também, né? Parcelamento, consegue fazer o Entendi. parcelamento. Agora, quando vai para âmbito para dívida ativa, o que que ainda tem esse risco? Quando você vai para dívida ativa, gente, só fica na Receita, tá? Isso você pode falar para ele, só fica na Receita o que é federal, que é o INSS. Agora, se ele, por exemplo, for prestador de serviço, a própria Receita, né, a Procuradoria, manda a dívida para a prefeitura. E você tem que ir lá na prefeitura pagar. Então, você vai ter que ainda Entendi. pagar dois parcelamentos. Porque quando Entendi. vai para a dívida ativa, desmembra. Entendeu? Por isso que às vezes tem, além de ter multas, mas as multas aumentam. Por exemplo, você tem você tem uma dívida, ó, é 20% sobre aquela dívida, mais 20% tem uma multa, e ainda é dividido. O que é federal fica no federal, o que é municipal, estadual, vai para o estado ou vai para o município. Então, assim, o primeiro passo é ir lá na sala, né, do microempreendedor. Lá mesmo, quando eles veem que eles não conseguem ter, assim, ver a visão total, eles mesmos pedem para procurar um contador. Entendi. Mas o certo é fazer parcelamento para, ou fazer dependendo do quanto que a dívida dele não for tão alta, pagar um e pagar o antigo, pagar o novo. Só que assim, parcelamento às vezes acaba sendo vantajoso, por quê? Porque o valor mínimo é 50, um valor mínimo é R$ 50. Aí, dependendo do valor dele, às vezes
igual que eu mostrei ali, de 2021, ele ia pagar 96. Mas aí na parcela que ele for pagar, ele vai pagar 50 e pouco, 60. E vai englobar toda a dívida dele. Então, às vezes, acaba sendo mais vantajoso o parcelamento. E parcela até Entendi. 60 vezes. A outra dúvida que eu anotei aqui, enquanto você falava na apresentação, é que você falou que a gente pode ter serviço, como eu já tenho, e pode ter comércio vinculado ao mesmo MEI. Isso é na hora de fazer a inclusão, por exemplo, quando eu abri, eu fiz tudo de casa, como você falou. É feito de casa, depois veio para mim uma cobrança, que eu até mandei mensagem informando que cobrança era aquela, vem com tudo, com a carinha do governo. Fiquei desesperada, achando É. que era para pagar aquele boleto, mas aí eu vi que não era. Então eu fiz tudo de casa e coloquei as atividades que eu já realizo ali dentro, palestras, treinamentos, tudo vinculado ali. Mas quando você falou que não pode ser comércio também, eu queria tirar essa dúvida. É no mesmo CNPJ ele pode ter as duas atribuições? No mesmo CNPJ. Você, por exemplo, às vezes tem gente que vende, às vezes vai abrir uma loja, né? Ou às vezes ela vende em casa, vai em casa de pessoas, igual muita gente, eu já vi ainda gente fazendo isso, que é que pega aquele saco de roupa, vai na casa de uma pessoa, ou lingerie e tudo mais. Você com o mesmo CNPJ, se você às vezes, eu comecei com serviço. Mas aí agora eu vou vender uma roupa ou eu vou fazer uma outras vendas. Vamos colocar. Você vai, faz alteração no aquele mesmo CNPJ. Porque assim, gente, atividades você pode ter inúmeras. Todas, se você quiser colocar todas as atividades que tem no mês, você pode colocar. Isso aí a gente não, realmente até a Receita não consegue controlar. O que normalmente eu sempre falo, coloca a atividade que você utiliza. Para depois, às vezes, você vir uma surpresa lá de um valor absurdo, né? E aí a pessoa não sabe da onde está vindo aquela cobrança, né? Às vezes aumentar a guia. Mas você pode incluir todas as atividades que você for utilizar, tanto comércio como prestação de serviço. E, Uhum. gente, continua sendo gratuito, tá, Roberto? É isso que me chamou a atenção, porque eu sou palestrante. Geralmente, quando eu vou nas palestras, eu levo um livro que eu vendo. Já produzi canecas, vendi as canecas, já produzi camisas, queria vender as camisas. Eu vendo tudo no meu CPF. Seu pai vai infartar ali. Louca! Olha lá, ele curtindo na cabeça. Então, eu fiz tudo no meu CPF. Agora, se eu posso vincular isso ao CNPJ, eu vou migrar isso para o CNPJ. Seu Raimundo, não brigue comigo. Eu não sabia. Mas pode ser, só tem que ver se tem as atividades. Eu sei que tem sim atividade, por exemplo, eu sei que tem de edição de livro, não sei se tem para venda. Mas em relação à caneca, igual você está falando, que é de papelaria, não é papelaria, mas em relação até a confecção e até a venda, no MEI tem, É, então, eu vou procurar entendeu? por isso. Obrigada por esse esclarecimento. Ah, A outra coisa que você falou foi sobre a inscrição estadual. O MEI, você falou que ela é gratuita também. Então, eu uhum. já tenho o CNPJ. Agora, para eu fazer a minha inscrição estadual, o procedimento é o mesmo em relação ao site ou é outro Não. site? Você vai entrar, né? Para quem for fazer inscrição, né, estadual, você entra no site Juscerja ou Junta Comercial. Eu vou até falar assim, que passo a passo que eu já até sei de cabeça. Você entra no site que é da Junta Comercial, você vai fazer o seu cadastro, tá? Que ele vai pedir o cadastro, o seu cadastro. Ou você pode até acessar pelo Gov, gente, que é mais fácil. Acessa tudo pelo Gov, gente. Eu Acessa tenho pelo Gov. Gov. E aí você vai em serviços. Em serviços tem Regim, para quem for querer anotar. Em Regim. Na hora de Regim tem lá inscrição. Você vai colocar pedido de validade para inscrição. Acho que é até a segunda, porque já até tanto que eu trabalho com isso, que eu não sei se é a primeira ou a segunda opção, mas acho que é a segunda. Quando você vai colocar você vai pedir inscrição. Você vai colocar, ele pede município, né? E vai colocar junta comercial. Lá embaixo vai vir inscrição estadual. Você vai preencher, ele vai preencher todos os dados que você já tem. Em si, ele praticamente quase nem pede os dados, não. Ele vai pedir os dados principais, que é o seu IPTU,
o seu IPTU, seu endereço, o resto, como ele já tem, porque já é um cadastro praticamente único, né? Junta, receita, tudo, ele puxa pelo seu CPF, pelo seu CNPJ, né? E você só vai dando avançando e depois você preenche. Ele vai, ele faz, é facinho. Mas esse é o passo a passo. Junta, cadastro, regime. No regime mesmo, você vai colocar serviços regime, que eu esqueci de falar que tem a parte de serviço regime, e vem inscrição. Que aí ele tem a inscrição do. E lá embaixo tem sim. Aí vem a inscrição. Tem 3 tipos de inscrição que vai aparecer: Corpo de Bombeiro, estadual e municipal. MEI não tem inscrição mais municipal, gente, não. Ele é tudo pelo governo mesmo. Então, você pode ter uma questão do cadastro do Corpo de Bombeiro, caso você tenha uma sala, tá? Isso você pode pedir, mesmo você, não tem alvará. Mas se a prefeitura, ela vir pedir, é uma coisa que às vezes eu posso falar assim, mesmo não tendo alvará, mas se a prefeitura vir solicitar, vamos colocar assim que a pessoa, né? Igual aconteceu aqui. Aconteceu aqui, acho que tem umas 3 semanas ou mês passado. A pessoa ela tem um churrasquinho. O vizinho denunciou o churrasquinho. E a prefeitura, a postura veio aqui. A postura, quando denuncia, ela tem que vir. E ele já tinha entrado com pedido de licença para trabalhar. Ele foi lá e regularizou. Por mais que você não precisa de licença, você não precisa de alvará, mesmo se você for trabalhar num lugar específico, gente, procura a prefeitura, tá? É somente a postura. Porque se o vizinho ali se incomodar com você, e eu falo isso com muita gente, não vai ter denúncia. Gente, teve. E olha que o moço acho que já estava desde fevereiro aqui. A postura veio agora, aqui no início desse mês. E aí pediu para regularizar, não sei o quê. E olha, gente, o carro da postura aqui em Angra vem não sei quantos carros, acho que vem 3 carros, vem umas 15 pessoas, que chega até a passar a ser vergonhoso. A gente não queira passar por essa vergonha, é humilhante. Ainda quando eles não vêm com carro de polícia, tá? Sem necessidade, tá? Então, se puder, né, ter ali a licençazinha sua, se você trabalha num lugar específico, e também é gratuito. Você vai lá, vai na postura sua mesmo, e você faz você entrega toda a documentação, você faz, porque no protocolo da prefeitura, né, que é ainda na prefeitura mesmo, no hall ali de entrada, tem um protocolo, você consegue dar entrada para licença de tudo. E lá você também consegue acompanhar, tá? Na própria prefeitura. Perfeito. A outra questão que eu anotei aqui, você falou sobre a questão do profissional liberal. Toda Hum. vez que nós temos, por exemplo, psicólogo, psicopedagogo, como eu, ele pode ter um cadastro diferenciado, como é o Simples Nacional, e também pode ter o cadastro de microempresa, não é isso? Simples Empresa Nacional, mesmo. microempresa é a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa? Microempre... assim, microempresa ou empresa de pequeno porte, que são 2 opções, né? São as 2 opções mais utilizadas. O Simples Nacional é o regime tributário. É o regime tributário dessa categoria. Isso, dessas atividades, E né? qual Tem é outros o... regimes tributários também, mas eu sempre levo vamos colocar o mais fácil para dizer assim, né, gente? Porque se eu for colocar todos, vocês vão ficar malucos. É o Simples Nacional que todo mundo inicia porque ele é o mais em conta. Porque ele é um Simples Nacional, ele é uma tributação unificada e com desconto, E qual o tá? faturamento para essa categoria anual? Você pode Essa começar de remuneração? zero, vamos colocar quando é atividade, de 0 a 180 mil. E você pode até ter, 180 mil. acho que é 4, que é empresário, empresa de pequeno porte, 4 milhões. 4.800.000. Ok. Tá? Que você Essa tem, pode, depois disso você pode ser excluído. Mas o Simples Nacional, ele depende também, questão igual eu falo, o regime dele, às vezes, é até um certo limite. E às vezes é melhor você migrar para outro sistema tributário, porque ainda mais profissional liberal, às vezes vale a pena você, às vezes, migrar para outro do que você ficar pagando simples. Então, tudo isso tem que ser estudado, porque às vezes você está pagando um valor absurdo para o governo. Uhum. Uma outra questão que você falou sobre os benefícios, que você tem que entender o MEI como um seguro. No caso do MEI, eu, hoje, microempreendedora, como que seria essa análise se eu tivesse
que parar de trabalhar por uma questão de doença? Seria analisando o meu faturamento? Analisando o Não, fluxo? o MEI, ele vai, o que acontece? Nesse pagamento 71,60, 75,60, 76,60, é um salário. O MEI, ele tem direito a um salário e acabou. Uhum. Se você quiser complementar, você vai lá na contribuição individual. Mas é um salário e acabou. Então, você vai Uhum. receber sobre o salário mínimo. Caso já aconteceu o quê? A pessoa ela foi contratada, tá? E ela depois se tornou MEI. O INSS ele faz uma média aritmética, ele pega todo o tempo que você tem de contribuição e divide, tá, pelo aquele tempo, e aí ele vai te dar o valor. Então tem gente que às vezes é MEI e já conseguiu receber 2.000 e pouco, mas porque ele teve um faturamento, ele teve um recebimento lá atrás com pagamento, né, folha de pagamento mais alto. Mas se você sempre foi MEI e nunca teve, tipo assim, assalariado, é um salário. Então, quando Entendi. você vai receber, vai ser sobre um salário. Você vai receber um salário mínimo, vamos dizer. Vamos dizer, não, você vai receber. Não, perfeito. Essa parte eu entendi. Só não tinha entendido como que ele faz a análise para que eu possa receber o benefício em caso de acidente de trabalho. É feito no histórico do pagamento, da contribuição? Isso, é pela contribuição. Não tem- Pela a contribuição. parte da contribuição é só contribuição, não mexe com faturamento. Perfeito. E a última pergunta que eu anotei aqui, mas foi mais por uma fala sua também. Toda vez que você vai fazer essa análise de qual é o melhor perfil de contribuição, você analisa os gastos. E era sempre uma dúvida minha quando a gente vai ao mercado, alguma loja, e perguntam assim: quer colocar o CPF na nota? Porque eu não guardo nota fiscal de compra de nada. E aí a minha dúvida é essa: quando a pessoa pede lá para colocar o CPF na nota, isso está dizendo que eu estou tendo aquela despesa e eu posso colocar isso na minha contribuição, na minha declaração? Então, isso aí vai depender de colocar assim. É a diferença quando você é MEI, se você for, ou para carnê-leão. Essa opção das despesas, dos custos, é só para carnê-leão. Não tem Uhum, outra opção tributária que pode ser utilizada. É bom colocar o CPF assim. Você compra material de limpeza para sua sala. Você coloca o seu CPF. E aí, normalmente, às vezes, o que que você não guarda? Às vezes, eu sempre falo para todo mundo, tira foto. Porque que acontece? Por mais que você coloque o seu CPF, a Receita, ela pede a comprovação da nota, uhum, tá? Porque não tem como puxar, a não ser, para você puxar, gente, um pouquinho de dor de cabeça, mas se você tiver certificado digital, que é onde que você consegue ter todo acesso ao seu CPF em todos os sistemas praticamente, até sistema de banco, que chama certificado digital, que é lá na CDL que eles emitem. Mas que é o ECPF, que aí no site próprio do estado, você consegue puxar, às vezes, as suas notas que estão no seu CPF. Mas não tem, tira foto. Coloca seu CPF e tira foto. Material de uhum. limpeza que você for no mercado, você for numa papelaria, tudo que você utiliza na sua sala, para trabalho e para manutenção da sua sala, você pode colocar o seu CPF. Ah, gente, mas também é uma coisa interessante, tá? A questão de você colocar no CPF aumenta no score. Mas o Muita gente quê? às vezes não vê. O score, que é o quê? É a sua análise financeira, que às vezes veio do Serasa. É porque é o seu poder de pagamento, Uhum, entendi. A outra tá? dúvida é em relação, por exemplo, essa sala que eu tenho, mesma coisa seria uma das nossas colaboradoras, não, uma das meninas das feiras de artesanato. As senhoras da feira de artesanato que tem CNPJ, ela pode comprar linha, agulha, esse tipo de material com o CNPJ delas, ou é melhor comprar com CPF? Não, tudo CNPJ. Tanto que eu acho que não. Qual que é aquela que é embaixo, né? Calunga, não. Calunga é em cima. A caçula? É, caçula. A caçula, às vezes, ela tem até desconto, tá? Para quem para CPF. Ou, desculpa, para CPF, CNPJ. Para CNPJ. CNPJ.
tá? Entendi. E aí a caçula emite nota fiscal na E hora. aí, essa nota fiscal, eu posso depois fazer a minha declaração e emitir essa nota fiscal, ou ela vai ter alguma dedução, ou vai ter alguma coisa diferente? Não. Se for o CNPJ dela do MEI, em si ela não tem dedução nenhuma. Aquilo dali é para Uhum, você ter uma comprovação de gasto, comprovação de despesa sua. Por isso que eu falei entendi, assim, não ultrapassa 80%. Muitas vezes a gente entendi, ultrapassa. Como que você está vivendo se você ultrapassou 80% de despesa? Então, é mais para controle também. E dizendo que aquele MEI está movimentando, porque a Receita faz cruzamento, então ela está movimentando aquilo dali. Ela está trabalhando, vamos dizer assim. Ela não abriu igual a alguém que perguntou aqui, acho que foi a Laís, que falou assim: só para uma dona de casa. E dependendo, você pode fazer uma contribuição mais em conta. uhum, entendi. Entendeu? Que aí muita gente abre. Nunca vi problema, gente, ser sincera. É você abrir o MEI para ter esses direitos. Não, é você pagar certinho. Tanto o MEI, como contribuição de 11%, que é o simplificado, como a contribuição que eu falei, acho que foi para a Laís, que é o facultativo, todas são um salário mínimo. Não muda. Tá? O que você for, o que vai ser é mais alta quando é contribuição sobre 20%. E tem que ser 20% a partir acima de um salário. O restante é tudo um salário. Aposentadoria, idade. Os benefícios, um salário. Perfeito. Diferente do valor da contribuição, é um salário mínimo. Muito obrigada, Vitória. As minhas perguntas acabaram, mas se alguém tiver, fique à vontade. A gente está chegando aí às 20 horas e 30 minutos. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação? O MEI pode ter registro de um funcionário? Pode. Que meu pai colocou MEI, pode ter registro só de um funcionário só, tá, gente? Que normalmente eu Entendi. não frisei isso, mas porque às vezes não pega, né? Mas que a maioria, às vezes, a pessoa ela é sozinha, mas ela pode ter um funcionário só. Um funcionário só. Esse Um funcionário pode funcionário ser. você paga o FGTS 8% e você paga também a sua contribuição do INSS dele. Esse funcionário pode ser jovem aprendiz? Que eu saiba, não. Tá. Tem que ser realmente assim, porque tem o salário, né? Então, Uhum. também não pode ser o salário alto, não. Acho que é um salário mínimo, Um salário um salário mínimo. pouco, porque assim, é uma coisa que não é muito minha área, mas é um salário mínimo e pouco por ter. Porque também é questão do faturamento. Aí se já envolve faturamento, já envolve tudo isso. Eu Tá. sempre coloco que às vezes a pessoa tem que ser um salário. Porque, na verdade, você até pode ser o jovem aprendiz, mas porque o jovem aprendiz, alguns assina carteira. Não pode. Empresa, por ser meio, pode ser sim. Jovem aprendiz. Tá bom. Tá. Obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Chegamos aí aos 20 horas e 34 minutos. Seu Raimundo, fiquei muito feliz de ter o senhor aqui. Muito obrigada pelas suas contribuições. Não sabia que o senhor era pai da Vitória. Estou muito feliz. Obrigada por ter vindo prestigiar sua filha, estar conosco. Essa foi a primeira de muitas, falei para ela, né? A gente vai ter mais outras oportunidades falando sobre não só o MEI, mas também outras áreas. Eu, como o senhor pôde ver, tenho inúmeras dúvidas, faço tudo errado. Vou ser uma das primeiras clientes da Vitória, Mas você mas pode ficar agradeço muito. tranquilo, você não está sozinho nesse mundo aí de microempreendedor, né? E isso aí a gente contribui com o nosso conhecimento na medida do possível. Mas muitas pessoas às vezes não olham, não tem um olhar como você teve, né, de explanar as suas dúvidas e com isso você vai sair hoje para ver vamos dizer assim, vai ser uma outra pessoa com relação ao MEI. Então, é importante que o amanhã que vai existir, o amanhã certo, né? E é que você passa isso também adiante para que não ficar só para você. Então, acho que é bom sempre a gente contribuir.
Da mesma maneira que você aprendeu neste momento, você vai contribuir com outras pessoas que às vezes estão na mesma situação que você. Então, você hoje não vai, hoje você já não está mais sozinho, né? Então, a gente fez aqui, o que a Vitória fez aqui foi uma contribuição do conhecimento dela e passou para todos que estão aqui presentes. Então, e isso aí é de cada um, o conhecimento é de cada um, mas se puder passar para frente, todos nós seremos beneficiados. Perfeito, obrigada. Com certeza. O material que está aqui agora vai ser disponibilizado para quem está aqui, para quem fez a inscrição. Vou deixar o link disponível para acessar, para tirar dúvida, para rever essa palestra, para rever os conceitos que foram apresentados. Vai ficar disponível para vocês após a gravação, tá bom? Gente, eu vou colocar aqui, ó, meu contato, tá? Tem o Instagram também aqui do escritório, mas esse meu contato é direto comigo. Qualquer dúvida, ou às vezes consultoria, alguma indicação, qualquer coisinha, gente. Só entrar aí e assim, dar um grito, Vitória, pelo amor de Deus. Mas igual eu falo, eu não quero só, eu não atuo, não gosto de atuar, né? Para às vezes, pessoal, tem muita gente que eu já vi que pega MEI, explora, ou pega MEI e cobra um valor alto, ou pega MEI e não dá essa orientação que eu sempre falo de ir para a sala do empreendedor. Eu sempre falo, vai primeiro lá, tira todas as suas dúvidas. Se não foram sanadas, aí você pode me procurar ou você procura outro contador, que eu terei o prazer de atender todo mundo, né? E é uma coisa que é uma primeira palestra, né? Mas eu falo assim de que, como eu falei, é uma questão de conscientização. Porque às vezes a pessoa, é uma das coisas que me entristece muito é ver as pessoas endividadas, né? E quando vai chegar a ver a multa, a pessoa fica desesperada. Gente, eu já vi tanta situação que dá assim um aperto no coração. Que a pessoa não sabe nem por onde começar a pagar, né? E ou também questão de benefício. São duas situações que eu já nesses 8 anos o que eu pego, eu acho que assim, pelo menos este ano eu já devo ter pego assim mais de 10 casos. E assim, de ou em dívida, ou é questão do INSS, que a pessoa ela abriu o MEI e deixou, a Deus dará. Então, é uma coisa assim, com carinho, é o seu CPF, é a sua vida, é seu seguro, são várias coisas que envolve. Não é simplesmente você estar dando dinheiro para o governo. Certas coisas assim, ainda mais porque inclui o INSS. Então, eu sempre falo, não é simplesmente você estar dando dinheiro para o governo. Porque quando você precisar, por ele ser uma segurança social, ele vai ser o único que você vai estar ali, né? Que vai te ajudar, Obrigada. Ó, né? Daniele falou perfeito, Solange também, perfeito, obrigada. Eu vou encerrar a gravação para a gente poder se despedir. Obrigada por ter deixado aqui os seus contatos. Vou encerrar aqui a gravação e vou agradecer a todos também pela participação, por terem colocado as perguntas, por terem falado aqui tudo que veio também em relação às suas próprias dúvidas. Eu, particularmente, saio daqui hoje com várias informações que vão me ajudar a identificar o meu perfil e eu tenho certeza que todos vocês também vão poder identificar mais. A todos que estão nessa palestra vão receber o seu certificado de participação. Eu dei o prazo de 15 dias, mas quem precisar, por alguma razão, um pouco mais antecipado, pode me chamar. Que bom que o grupo ficou um pouco reduzido, que assim a gente consegue um pouquinho mais rápido. Quando muita gente demora um pouco mais para fornecer a todos, mas todos vão receber o seu certificado de participação. E eu espero que tenhamos outras oportunidades para a gente crescer juntos e conhecer um pouco mais. Mandem as suas dúvidas através do WhatsApp, podem mandar perguntas também por e-mail, que tendo mais conteúdo para a gente explorar, a gente vai trazer novidades. Falamos aqui que íamos também falar muito sobre tipos de investimentos que você, como pequeno empreendedor, pode fazer. Você também pode entrar em contato com a Vitória, que ela vai ter o prazer de explicar mais para você como você pode ter esse ajuste aí na sua vida financeira em relação a como gerenciar CPF e CNPJ, que como o seu Raimundo viu, eu não sei fazer. Então, vou precisar também dessa orientação e tenho certeza que pode contribuir com cada um de vocês também, tá?
Vitória, mais uma vez, muito obrigada. Seu Raimundo, muito obrigada. E a todos que estiveram presentes. Tenham uma excelente noite e que a gente possa se encontrar em breve para termos outros momentos como esse. Tá bom? Obrigada, gente, pela presença, prazer, tudo. Agradeço todo mundo que compareceu. Fico muito agradecida, como o Roberto falou, é a primeira de muitas. Muito obrigada, Marcos, Aniele, fiquei muito feliz. Se tiverem outras, se eu tiver mais outras coisas, eu sempre vou trazer novidade, que eu quero ter essa conscientização, quero levar isso para as pessoas. Eu acho isso muito interessante, porque é uma coisa que eu lido todos os dias. E levar um pouquinho do meu conhecimento não faz mal nenhum. Que eu falo, não faz mal nenhum, então levar isso para vocês é uma coisa muito gratificante. É uma coisa que às vezes o pessoal fala, ai, Vitória, eu falei, não, é gratificante. Dar todo esse meu conhecimento, tá bom, gente? Muito obrigada mesmo. Obrigada. A Boa gente noite se a encontra em todos. Boa breve. noite. Boa Boa noite, noite. a gente se encontra. Fiquem com Deus. Com Deus.